Meu nome é Ana Clara, sou bolsista CNPq nesse ciclo do PEMIC de 2024 e 2025 e hoje eu vou apresentar a minha pesquisa, que é sobre a Casa de Dona Yaya e a identidade cultural do Bexiga e as relações entre memória e preservação. E essa pesquisa foi feita sob a orientação do professor Luiz Paulo Bresciani. Bom, antes de entrar efetivamente aqui no contexto objetivo, eu quis trazer a foto da casa para ter uma questão mais visual para a apresentação. Sobre o campo de estudo, tem muito sobre memória social, patrimônio cultural e políticas públicas urbanas, e a relevância disso tudo. A Casa de Dona Yaya é um equipamento cultural muito complexo, tem muitas camadas. Primeiro que é vinculada à Universidade de São Paulo, e hoje em dia, além disso, funciona como a sede do Centro de Preservação Cultural. E agora falando sobre a questão mais histórica, né, que teve como plano de fundo esse processo de urbanização do centro de São Paulo, a casa, por que a Casa de Dona Yaya? Porque a casa era um sanatório particular de uma mulher da elite, né, paulistana da época, a Dona Sebastiana de Melo Freire, também conhecida como Dona Yaya. E também é muito importante a gente olhar para o onde, né? Onde que aconteceu tudo isso? No bairro do Bexiga, que é um bairro totalmente marcado por esses conflitos territoriais, especulação imobiliária e disputas por memória. E aí o objetivo tem como investigar o papel da casa como esse espaço de preservação da memória e da identidade do local, e também para analisar como que esse equipamento cultural se articula ou não com a comunidade ali do entorno. Bem, aqui no referencial teórico eu destaquei algumas obras, principalmente sobre memória e patrimônio. Agora falando sobre a metodologia, foi uma abordagem puramente qualitativa, concentrada nesse estudo de caso, que é a casa, né? E seguiu muito uma oralidade para essa investigação de compreensão da relação entre o espaço, memória e pertencimento ao bairro, considerando todo esse cenário de disputas e enfim. E o objetivo é investigar como que a casa, enquanto equipamento cultural, atua ou não na preservação da memória e entender as suas potencialidades e limitações enquanto espaço de resistência simbólica e aproximação comunitária. E na etapa de coleta de dados eu comecei com o levantamento documental e bibliográfico, né, fazendo fichamento de estudos tanto sobre a casa, mas também sobre o território ali do bairro. E depois eu já moro no bairro, então foi bem fácil, né, eu continuei ali com a minha observação direta, mas um pouco mais analítica, e fazendo muitas visitas da casa e ao entorno. Inclusive, já participo, mas eu intensifiquei as minhas participações em atividades ali do bairro. E depois tiveram as entrevistas, né, tanto com moradores quanto agentes institucionais ali da casa, e é importante ressaltar que eu entrevistei moradores frequentadores e não frequentadores da casa. E a análise também foi puramente interpretativa. Bom, agora caminhando para os resultados, eu coloquei aqui primeiro os projetos educativos, que eles são muito importantes, mas o vínculo com o território ainda é muito frágil, então a casa possui essas iniciativas de educação patrimonial e ações culturais voltadas ao território. Eu coloquei aqui alguns exemplos, como o Bloco da Yaya, que é muito conhecido no bairro, sai no carnaval, os cursos de extensão, que inclusive eu já fiz alguns, o último sendo sobre a religiosidade do bairro, então sempre muito voltado ao território, enfim, e oficinas com crianças, que eu tive acesso ao portfólio, e é muito também sobre educação patrimonial e também educação territorial, que é muito interessante, de uma maneira muito lúdica e legal, porque a casa recebe muitas crianças, né? E aí eu também coloquei aqui a parceria com os coletivos locais em todas essas ações citadas. E mesmo com essas iniciativas muito relevantes, o vínculo com o bairro é visto muito como frágil e fragmentado. Os próprios colaboradores enxergam a instituição como uma estrangeira ali no bairro, sabe? E eles também apontaram que acham que ter esse nome, Universidade de São Paulo, ali, às vezes acaba afastando um pouco da comunidade. Outra questão foi a forte influência da gentrificação, né, que acaba tendo muita rotatividade populacional, que também é fruto muito dos grandes projetos urbanos, né, ali ao redor da casa, que acaba alterando o perfil dos moradores e frequentadores da casa, o que foi começando a ter muito sentido depois da pandemia. E é isso, né, as transformações urbanas impactam muito diretamente a relação entre memória, território e pertencimento. E por fim, coloquei aqui também os estigmas e disputas simbólicas, porque a memória de Dona Yaya, ela é mobilizada, mas ela ainda é muito permeada por estigmas ligados à loucura e ao gênero, né, considerando a história de Dona Yaya.
E hoje em dia existem muitos esforços de ressignificação da própria casa, mas também pelos coletivos feministas ali do entorno do bairro mesmo. E a educação patrimonial pode atuar muito como instrumento de reinterpretação crítica e empoderamento da casa, dessa figura, e são ações que já estão sendo feitas. Mas esse estigma ainda, de alguma forma, é uma lacuna. Né? Concluindo que tem a ciência de tudo que apresentei, pensando na contribuição, eu acho que esse trabalho evidencia muito a importância da escuta territorial e da articulação entre essas instituições, que são equipamentos públicos, mas têm uma participação universitária, e ver essa ligação com as comunidades locais para a formulação de políticas públicas culturais mais participativas e efetivas para ter esse fortalecimento das identidades locais, que às vezes tem um contexto muito marcado por desigualdade e gentrificação. Pensando que o nosso entregável do PIBIC e tempo até é um pouco limitado, eu deixei aqui algumas indicações para estudos futuros, que é investigar, né, como esses equipamentos culturais de outras universidades públicas constroem esses vínculos com o território e se articulam com esses movimentos sociais. E acho que também seria muito importante analisar mais profundamente esse impacto da gentrificação no público dessa instituição, entender quantitativamente a mudança desses moradores e frequentadores ao redor, sabe? Além das intercorrências dessas políticas públicas de cultura nesses bairros centrais de grandes cidades, especialmente em São Paulo. Bom, para finalizar, então, os agradecimentos, como eu falei, o tempo é muito limitado, mas estou muito aberta a prosseguir essa discussão fora daqui, a quem se interessar. E é isso, obrigada mesmo.